Começando, já estamos ao vivo. Esperar aqui, deixa eu entrar, deixa eu compartilhar aqui também, porque eu fico no celular. Daqui a pouco, deixa eu compartilhar aqui já em outras páginas. Pô, mas foi fácil de entrar aqui no link. Fácil. Esse negócio da câmera, porra. Fácil. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Carlos Silva, eu apresento o programa Paiaiá na Conectados, na Rádio Conectados. Você acessa radioconectados.com.br. Acompanhe também os nossos podcasts. Nós estamos nas seguintes plataformas: no Spotify, Deezer, TuneIn, Google Podcast, Apple Podcast, WeCast, Castbox. Também tem tudo no site do programa, que é paiaianaconectados.com.br. Lá você encontra, por exemplo, os nossos colunistas, o escritor Darlan Zurk, o jornalista e pesquisador de cultura Assis Ângelo e o também jornalista e crítico musical Sérgio Martins. Hoje, 20 de fevereiro de 2021, edição 219 dessa série de entrevistas que iniciamos em março passado. Já passaram por aqui 218 personalidades importantes, falando dos mais variados temas. Claro, todos eles importantes. Hoje não é diferente. O meu convidado ele é jornalista, é uma das profissões dele, editor, chefe de reportagem, foi secretário de imprensa da Presidência da República no governo Lula. Passou pelo Estado de São Paulo, Jornal do Brasil, onde foi correspondente da Alemanha, Folha de São Paulo, que completou 100 anos ontem, revista Isto É, Época, na TV, Globo, SBT, Rede Bandeirantes, comentarista de política do Jornal da Record News. Prêmios, ele tem vários, entre eles o Exorg, e por 4 vezes também, o mais importante da categoria, no Brasil, ganhou o troféu, no troféu especial da imprensa da ONU, e é autor de vários livros, como Uma Vida de Repórter, é autor do blog Balaio do Cocho e colunista do UOL. Um dos maiores e mais importantes jornalistas do país, Ricardo Cocho, que honra recebê-lo. Obrigado pela aceitação do convite. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos. Pô, eu fiquei impressionado com a tua rede aí de internet. Pô, tá no mundo todo. É a tecnologia, Cocho, né? Rapaz, esse mundo está muito mudado. A gente estava conversando até fora aqui, antes de começar lá, que você disse que não troca de celular com medo de não aprender a mexer num novo, né? Eu demorei muito para usar celular. Eu acho que eu fui o último jornalista a usar celular, rapaz. Olha, que maravilha. Meus netos que me ensinaram um pouco. Coach, obrigado pela aceitação do convite, viu? Fico muito honrado. Eu que agradeço o convite. Você sabe que nós temos uma qualidade em comum, viu? Somos São Paulinos. Rapaz, sofredores. Rapaz, entregamos o título, hein, Coach? Eu estava 7 pontos na liderança. Você sabe que eu tinha um pressentimento que ainda dava, rapaz, se não tivesse empatado ontem no último minuto. Eu também fiquei com essa impressão, viu, Coach? Fiquei com essa impressão ontem. Eu achei que ganharia ontem e torceria amanhã para o empate entre Inter e Flamengo, né? E depois ganhar do Flamengo. Exato. Coach, já que a gente está falando de futebol, é verdade que você escreveu um texto de 40 linhas falando de um jogo que o São Paulo perdeu e não citou o adversário? Isso aí, rapaz, é verdade. Eu escrevi um livro, eu nem me lembro qual. Eu pedi o prefácio para o Clóvis Rossi, né? Que era meu grande amigo, grande jornalista, morreu ano passado. E ele fez um prefácio contra, né? Tirando o sarro do autor, o cara, e contou essa passagem que é verdadeira no Estadão. Né? Eu fui repórter de esportes, ele também foi repórter de esportes no Estadão e editor. O jogo que o São Paulo perdeu da Portuguesa, mas eu fiquei tão nervoso com o meu time que eu gastei as 40 linhas xingando o São Paulo. E não falei como é que foram os gols da Portuguesa. Pô, os torcedores da Portuguesa ficaram bravos contigo, óbvio, né? Que mancada. Exatamente. Ainda no
Você foi repórter esportivo por muito tempo. Quando foi que você encontrou Garrincha numa casa de recuperação? Garrincha, vou te contar. Eu fui repórter esportivo no Estadão nos anos 70, um período lá de uns 3 anos, que o Clóvis Rossi e eu, a gente escrevia mais era sobre política e tudo, mas o clima estava muito pesado, né? Com a censura, com o jornalista sendo preso e tal. Aí o jornal achou por bem exilar a gente no esporte por algum tempo para esperar as coisas se acalmarem, né? A história do Garrincha é de 79, realmente isso foi uma das melhores matérias que eu fiz na vida. Ele sumiu, o Garrincha tinha sumido, ninguém sabia mais onde estava o Garrincha. Sim. E ia sair um jornal novo chamado Jornal da República, do Mino Carta. Sim. Grande jornalista, o Mino me chamou, eles me chamavam de Ricardinho, né? Eu falei, Ricardinho, eu preciso de uma coisa, você tem que me achar o Garrincha. Eu não me conformo, já falei com todo mundo, então a gente não consegue achar o Garrincha. Eu quero ele na capa do número 1. Né? E faltava uma semana para o lançamento do jornal. Eu não me lembro como, mas eu sei que eu achei o Garrincha numa casa de recuperação no interior do estado do Rio. Olha só. Ele estava muito mal, sabe? Muito mal. Estava já no caso bom, já tinha parado de jogar, né? Mas estava no caso da vida dele, né? E estava nesse dia a filha dele lá, né? Aí conversamos a tarde inteira, ele me contou como é que ele estava e tal. E no final ele falou para mim, você está achando que eu não estou bom? Eu estou muito bom. Eu vou jogar domingo, lá em São Paulo, lá na tua terra, em Presidente Prudente, para lá de Presidente Prudente, 500 quilômetros, longe para diabo. Então, né? O time dos veteranos de São Paulo, chamava Milionários. Sim. Os veteranos. Olha, você quer ver? Eu vou jogar domingo, você pode encontrar comigo sábado no Hotel Danúbio, em São Paulo, que de lá vai sair o ônibus. E você vai com a gente. Eu achei que ele estava maluco, né? Mas na hora marcada ele apareceu lá, né? Olha só. Para pegar o ônibus. Olha, a viagem durou umas 12 horas, uma coisa, sei lá, 10 horas, 12 horas, o cara. E o pessoal que já era jogador aposentado, tomando umas biritas, como acontece com o time de várzea, né? Sim. Tem que tomar uma vitamina, cara. Falei, pô, esse troço não vai dar certo, esses caras bebendo. Bom, aí nós chegamos lá e o Garrincha foi pro vestiário e botou uniforme, chuteira, né? E o povo de lá estava duvidando que fosse ele mesmo, que ele estivesse lá, que era ele, né? Sim. Rapaz, aí, primeira vez que ele pegou na bola, ele deu uma entortada no zagueiro, aí todo mundo riu pra caramba. É o Garrincha. Né? E deu mais umas 3 entortadas lá, um chute a gol. Jogou uns 15, 20 minutos, mas foi uma festa na cidade, na pequena cidade, perto mas fez uma excelente matéria, né? Rendeu uma matéria fantástica. E a gente mandou telefoto, né? Na época era telefoto, agora é tudo no celular. Né? Era telefoto, era uma operação complicada. A gente foi na casa do morador lá, instalou um puta aparelho lá. E aí saiu a foto do Garrincha jogando na capa do jornal. Capa do jornal. Porra, rapaz. Ganhei a maior moral lá no jornal. Sensacional. Agora, a gente está falando aí já de uma grande matéria, mas é verdade que antes de ser jornalista, você foi jornaleiro? Foi a primeira profissão mesmo que eu tive. Né? Meu pai morreu muito cedo, quando eu tinha 12 anos, e minha mãe foi trabalhar e falou para mim, para o meu irmão, você se vire para ganhar um dinheiro, que eu não tenho dinheiro para arrumar para vocês, não. Né? Então, tinha uma banca de jornal perto de casa, o dono, já era amigo do dono, eu gostava de ir na banca, né? Eu ficava lá mexendo gibi, jornal e tal. Aí ele falou para mim, você não quer ficar aqui no meu lugar umas horas aí todo dia, né? Aí você ganha um dinheirinho e você aproveita e lê tudo aí. E lê um pouquinho. Porra, eu achei maravilha, porque naquela época os jornais tinham várias edições, né? Tinha os jornais que saíam de manhã cedo, tinha jornal meio-dia, jornal às 2 da tarde, jornal da tarde, né? E foi assim, aí eu ganhava lá um trocado, lia todos os jornais, né? Eu virei jornalista na banca de jornal. E todas as revistas, eu sempre adorei isso, sabe? Foi aí que eu comecei. Você já pegou gosto por ler gibi?
Muito. Eu lia muito, rapaz, mas muito. Eu adorava gibi. E as revistas eram muito importantes naquela época. As revistas tinham a mesma importância que tem a televisão hoje. Porra, quando saiu O Cruzeiro, né? A revista Manchete, a revista do rádio, pô, as revistas era a televisão da época, era a Sim, internet da época, né? Eu sim. gostava muito. De gibi eu lia tudo. E a faculdade, você chega a cursar economia também, né? Também. Na economia, eu entrei, passei no vestibular, fiquei alguns dias lá, mas logo em seguida eu passei, no mesmo ano, na Escola de Comunicações da USP. Fui da primeira turma, em 1977. E aí eu cursei lá 5, 6 anos, mas não cheguei a me formar. E depois ainda fui fazer Ciências Sociais na USP também, mas fiz só 2 anos, porque coincidiu com uma Copa do Mundo, que Copa do Mundo você tem que largar tudo, fiquei 2 meses cobrindo a seleção e perdi a vontade de estudar. Mas eu entrei em 3 faculdades e não terminei nenhuma, não tenho diploma. Você teve alguma influência, o fato de você ser jornalista, no seu avô, que era jornalista e morreu até durante a Segunda Guerra Mundial? Isso tem influência na tua vida? Essa, a minha avó, né, que ele já tinha morrido. Quando eles vieram depois da guerra para o Brasil, esse avô tinha morrido. Mas como eu lia muito e gostava de escrever, minha avó sempre falava, você parece muito com o teu avô, né, Matheus. Ele era que nem você também, ou ele estava lendo ou ele estava escrevendo. E aí contava as histórias dele. Ele foi um cara importante no sul da Alemanha, foi redator-chefe de um jornal, era um grande pesquisador também. Então, teve sim, essa influência de histórias da minha avó. Né? Sim, sim. Sim. Me diz o seguinte, ô Ricardo, Folha de São Paulo, 100 anos ontem. Não é fácil um jornal ou uma empresa ou algo completar 100 anos. Não é todo dia É verdade. que isso acontece. Você já teve algumas passagens pela Folha lá? São Estou lá quatro, 4 vezes, é a quarta quatro. vez que estou lá. Agora estou Qual no é, outro, é a mesma empresa. Né? que é do grupo? Qual a importância da Folha de São Paulo para a tua carreira? Olha, ontem eu fiquei muito contente, sabe, com 100 anos da Folha. Até brinquei no meu comentário no YouTube, né? Não é todo dia que um jornal faz 100 anos. Nós vivemos num país sem memória, que tudo dura muito pouco, né? E o que é mais incrível no caso da Folha de São Paulo, eu até comentei com o Sérgio Dávila, que é o diretor de redação lá, não é só chegar aos 100 anos, é chegar aos 100 anos no auge da história. É o jornal mais importante do país já há bastante tempo, o jornal de maior circulação desde 1986. Né? Isso é que é fantástico. Porque tem jornal que fica velho, mas esse fica decadente, né? E vai se arrastando. Né? O caso da Folha é o contrário. A Folha da década de 80 para cá ela não parou de crescer. E agora tem o UOL também, que é do grupo, e que é o maior portal de notícias do país. Quais são os maiores desafios de um jornal, principalmente no caso da Folha, que completou 100 anos, para um mundo em constantes mudanças, Couto? Quais são os maiores desafios? Sabe que a Folha ela chega aos 100 anos tendo um papel muito importante para a democracia brasileira. Né? Eu terminei ontem minha coluna no UOL dizendo isso. Nós precisamos da Folha, é um jornal necessário. E o seu Frias, o Otávio Frias de Oliveira, com quem eu trabalhei muitos anos, que era o dono do jornal, agora chamam de publisher, né? Seu Frias, todo mundo chamava ele de Seu Frias. Ele dizia um negócio para nós. Daqui a 20 anos, isso 30 anos atrás, nós só vai sobrar um grande jornal em cada capital. Né? E no fim ele vai assim, espero que seja o nosso. Né? Então, o grande desafio era chegar vivo. E a Folha não só chegou viva, né, como tem uma excelente equipe de jornalistas e tem prestígio, tem influência, que é tudo que um jornal precisa, um jornal de marca como é a Folha. Né? A Folha é muito criticada também, tem os seus defeitos, mas ali eu passei não só a maior parte da minha carreira profissional, mas a melhor parte. As diretas já.
É algo que você estava lá, inclusive. É um marco. É um marco na minha vida, na vida do país e na vida do jornal. Né? Aquilo foi 1984. Eu não só fiz a cobertura de todos os comícios, mas fui eu que levei ao Seu Frias uma pauta, a gente chama de pauta, né? Sim. Uma sugestão de pauta, porque estava começando um movimento na periferia de São Paulo que juntava várias coisas, movimento pela anistia, contra a carestia, movimentos ligados a sindicatos, a igrejas. Eu transitava muito nessa área, né? E estavam começando a falar num negócio parecido com a campanha das diretas. Né? Aí eu era muito próximo do Lula, já era amigo dele nessa época, e aí eles falaram, olha, tem que ter eleição direta no Brasil e tal. Aí todo mundo conversou, o pessoal do PMDB, do PT, o Brizola do PDT e tal, e aquilo ganhou uma dimensão enorme. Mas antes de começar a campanha das diretas, eu fiz essa pauta e fui levar para o chefe de reportagem, Adilson Laranjeira. E falou para o meu Ricardinho, isso aqui, eu não posso resolver isso. Que eu sugeria que o jornal se engajar nessa cobertura, não só cobrir, mas se engajar nela, né? Como uma bandeira do jornal. E no fim da campanha, a Folha até colocava na capa, use amarelo pelas diretas, né? Sim, sim. O Seu Frias, os olhos dele brilharam, ele achou a ideia fantástica, falou, pode começar a fazer isso aí amanhã. E eu vou chamar todos os chefes aqui, o comando do jornal, e vou dar ordem que eu quero que todo mundo se engaje nisso aí, o jornal inteiro. E a partir daí a Folha virou o jornal das diretas, porque tem o Carlos, uma coisa que a gente esquece, no começo da campanha, a grande imprensa boicotava a campanha das diretas. É mesmo? Para você ter uma ideia, no dia 25 de janeiro, foi o primeiro grande comício em São Paulo, na Praça da Sé, o Jornal Nacional deu como se era aniversário da cidade, 25 de janeiro, né? Sim. Como se fosse uma festa de aniversário da cidade na Praça da Sé. Pô, tinha 300 mil pessoas lá pedindo diretas. Os outros jornais, as televisões, por um bom tempo ignoraram. Né? E aí os comícios foram longe, no norte e nordeste do Brasil e tal. Só no final da campanha que a Globo e as outras emissoras, os outros jornais passaram a dar o destaque, porque ninguém acreditava na campanha. Todo mundo achava que aquilo não ia dar certo. E, no final, cresceu tanto que faltaram só 22 votos para a aprovação da emenda Dante Oliveira, que era a emenda das eleições diretas. Aquele foi o dia mais triste da minha vida, como jornalista. Né? E foi uma batalha incrível, durou alguns meses apenas, mas o Brasil inteiro saiu para a rua. Né? É isso, exatamente o que está faltando hoje. Né? E as condições de vida hoje da população são piores do que eram em 84. Uma grande diferença. Você tinha em 84 uma oposição aguerrida, grandes líderes políticos de todos os partidos. E hoje você não tem isso. E as pessoas não podem ir para a rua. Né? Você acha que a imprensa hoje ela é mais atacada ou sempre foi assim? Não, ela é mais atacada hoje, e há motivos para isso, né? Mas principalmente por causa da rede social, por causa disso que nós estamos fazendo aqui. Porque antigamente só tinha a grande imprensa. O negócio falava de formadores de opinião, eram só os grandes jornais, emissoras de televisão e tal. E hoje não, hoje todo mundo tem o seu canal, né? Como você tem o teu. Sim. E aqui é Paiaiá, né? Paiaiá que sente-se honrado com a tua presença aqui, você precisa ir no Paiaiá também. Não, mas eu gostaria mesmo de ir. É que eu tenho dificuldade com problema nas pernas, rapaz. Já antes da pandemia, eu tinha dificuldade para andar. Sim. Mas eu espero que venha a vacina e que eu possa melhorar também. Você falou aí dos momentos mais difíceis do jornal, mas você já foi preso, o coach? Não, nunca fui preso. Eu atravessei toda aquela época de censura, tortura, ditadura e tal. E o que houve no governo, e o que houve na época quando você era correspondente do Jornal do Brasil na Alemanha, então o governo Figueiredo? Então, aí foi o seguinte, era o governo Geisel. Era Geisel? Era o Geisel. Eu me lembro porque ele foi visitar a Alemanha. Ali foi o seguinte, eu recebi um convite do Jornal do Brasil
depois de ter feito 2 reportagens que deram um rolo danado. A primeira foi das mordomias, né, em 75, que foi a primeira matéria de denúncia que saiu depois que tiraram a censura do Estadão. E os militares ficaram indignados. É uma reportagem que saiu durante uma semana. E depois eu denunciei a morte do Manuel Fiel-Filho, meses depois do assassinato do Vladimir Herzog, o jornalista que foi torturado e morto, né? E aí eu recebi vários recados de colegas meus do jornal, falaram, os milicos estão querendo pegar, estão bravos com você. E, por coincidência feliz, eu fui convidado pela Dorrit Arazin, que era chefe dos correspondentes internacionais do Jornal do Brasil, para ser correspondente na Alemanha. Eles precisavam de alguém lá por causa do acordo nuclear, que era um assunto muito importante. E também porque a Europa estava agitada com terrorismo e tal. E eu era um dos poucos jornalistas, né, que falava alemão. Era uma língua meio exótica. Ariano Suassuna dizia que se ele tivesse nascido na Alemanha, seria analfabeto, viu? Porque é difícil falar. Para mim foi o contrário. Olha que graça. Para mim foi exatamente o contrário. Por causa da minha avó alemã, né? E minha mãe era alemã, meu pai não. Meu pai era romeno. Mas em casa só se falava alemão. Né? Meu pai falava 7 línguas. Era comum na Europa, porque ali tudo era pertinho, né? Não era que era um gênio. Isso aí era comum. Mas em casa só falava alemão, por causa da minha avó. Né? E quando eu era criança, eu só falava alemão. Fui para uma escolinha alemã também, só com 6 anos me puseram numa escola brasileira. Né? E as primeiras palavras que eu aprendi foi palavrão. Aí eu apanhava pra caramba, meu pai não sabia por quê, porque eu não sabia nem o que queria o significado. Aí eu fui aprender português na escola, nessa escola aí com 6 anos, e lendo o jornal. Meu pai assinava o Estadão. E olha como a vida é engraçada, né? Eu lia o Estadão, depois eu lia tudo lá na banca de jornal, mas o Estadão foi a minha primeira leitura, né, quando eu comecei a aprender a ler. Então. Depois foi meu primeiro emprego na grande imprensa, em 67, foi no Estadão. Já trabalhava em jornal de bairro, né, 3 anos em jornal de bairro. Aí, quando eu tinha 18 para 19 anos, na época eu não precisava de diploma, né, eu fui trabalhar no Estadão. Me diz o seguinte, o Audálio Dantas dizia que tinha medo do que escrevia a respeito de pessoas envolvidas em denúncias graves. Você conheceu mais do que ninguém Audálio Dantas. Existe, por exemplo, uma reportagem mais difícil, que é mais temorosa? Existe isso? Tem algum tema já te colocou algum medo? Essas 2 reportagens que eu citei me deram não só medo, como ameaças, né? Por isso que eu aceitei na hora o convite para ser correspondente na Alemanha. Porque hoje virou uma coisa comum, mas você tem acompanhado, aí todo mundo está acompanhando, o noticiário sobre as mordomias dos militares. Né? E naquela época, que ainda, né, era ditadura ainda, governo Geisel, os jornais ficaram, sei lá, 10 anos sob censura. Né? Então, quando tiraram o Fernando Pedreira, baiano, que nem você, grande diretor de redação, já morreu, me chamou e falou assim, ó, agora que não tem mais censura, não tem mais desculpa para não fazer. Aí me deu a pauta da reportagem das mordomias. Né? Falou, olha, me deu lá umas pistas em Brasília, mas isso aqui é perigoso, cuidado, não sei o quê. Então, eu tenho uma história, até eu conto, eu tenho um livro de memórias, se chama Do Golpe ao Planalto, né? Vida de repórter, né? É uma vida de repórter, que eu conto essas histórias todas. É autobiográfico, né, aquele livro? É autobiografia. Porque o que nós somos, né? Você, eu, jornalistas em geral, nós somos contadores de histórias. Né? E o que fica de patrimônio para a gente, eu já estou com 56 para 57 anos de jornalismo. Né? Se ele não tinha nem nascido, eu já era jornalista. Eu estou com 43. Pois é.
Podia ser meu filho, pô. Tem idade, pô. É muito tempo de estrada, né? Assis que fala que eu sou o filho dele, entendeu? Você trabalhou com Assis, né? Foi na Folha? Trabalhei na Folha. Aliás, hoje eu me lembrei dele. Saiu uma edição especial dos Jornalistas e Companhia, do Eduardo Ribeiro. 46 páginas, é sensacional. Eu li tudo, rapaz, mas tudo. Porque, porra, a Folha faz parte da minha história, né? Eu li tudo. E tem um artigo do Assis Ângelo lá, bem legal, que ele me cita lá entre o pessoal da redação da época dele. Ele de vez em quando ele fala mal de você também, viu? Mas já viu jornalista que não fala mal dos outros? Ô, Couto, eu falo para o Assis o seguinte, que ele só tem um defeito, é corintiano, entendeu? Isso eu falo para ele. Aproveitando que a gente está falando do Assis, e ele é um especialista, por exemplo, em cultura, pesquisador de cultura, tem aquele acervo monumental na casa dele, o Instituto Memória Brasil. Falta mais cultura nos jornais? Se diz cultura para os jornalistas ou espaço de cultura nos jornais? Isso, corrigindo, espaço de cultura nos jornais? Eu acho que os jornalistas hoje são mais cultos, em geral, do que era na minha época. Porque na minha época, eu fiz faculdade, não terminei, mas você tinha muitos autodidatas, né? Um pessoal que estudava sozinho, grandes jornalistas que não eram formados, né? Hoje não, hoje a maioria tem curso superior, então tem uma cultura maior do que da minha geração. Mas eu acho que os cadernos de cultura estão muito chatos. E não é culpa dos jornais e dos jornalistas. É que a cultura parou com a pandemia, né? E com esse governo que nós temos aí, né? Quer dizer, acabaram com o Ministério da Cultura. Não é que acabaram com o Ministério, acabaram com a cultura brasileira. É o pior momento, eu acho, da história do Brasil que nós estamos vivendo agora. Que em 84, na campanha das diretas, ele estava na ditadura e era contra a ditadura a campanha, havia esperança. O que eu sinto hoje, eu não tenho mais viajado, né, por limitações físicas e por causa da pandemia, mas o Brasil sempre foi um país cheio de esperança, sabe? Principalmente no Norte e Nordeste. O povo, sabe, para acreditar, vai chover, eu vou plantar e tal, né? Esse governo que está aí há 2 anos, e mais a pandemia, acabaram com a alegria do brasileiro. A cultura brasileira está adormecida, como, aliás, tudo, né? Está tudo adormecido. É uma tragédia que a gente está vivendo. E não Você pode vê esperança? Você vê alguma esperança? Tem dia que eu perco. Tem dia que eu perco, sabe? É um lugar comum, mas é verdade. Eu tenho esperança na nova geração que vem aí. A geração dos meus netos. Eu tenho uma neta que já vai fazer vestibular aí para a faculdade. Ela é muito engajada, ela e a turma dela, né? Eu acho que tem que vir uma nova geração. E os nossos políticos envelheceram, né? Não surgiram novas lideranças. Esse é um grande problema do país. Assim como tinha muitas, né, na década de 80, na época das diretas, hoje são pouquíssimos que estão aí ainda, que são lideranças nacionais fortes, né? E não falo só de política, de partidos, é em geral. Você hoje não tem mais grandes lideranças empresariais, não tem na igreja, sabe? Você tem que ter líderes, né, para sair desse buraco. E no jornalismo, porque os grandes veículos de comunicação estão demitindo, por questão de crise financeira, as referências, porque você chega numa redação, hoje você não encontra mais uma referência. A palavra é essa, referência. Isso, a ausência dessas referências numa redação, por exemplo, pode vir a acontecer de a gente não ter um jornalismo bom no futuro, tão próximo? Vai ter um momento de transição difícil aí, sabe? Eu acho que a minha neta aí, que está fazendo vestibular, ela não vai encontrar nas redações os jornalistas que me ensinaram a ser jornalista. A gente tinha a escola, a faculdade, mas principalmente a redação, né? A redação sempre foi a grande escola do jornalista. Essas referências estão acabando. Sabe? Por quê?
Aí tem uma série de motivos, né, que vai longe essa história, mas um deles é o preço, né? Os bons jornalistas, né, como os bons jogadores de futebol e tal, custam caro, né? E as empresas estão demitindo os que ganham mais e que, por coincidência, também são mais velhos. Só que não houve uma reposição com a mesma qualidade. Eu acho que vai ter uma palavra em inglês que eu não gosto de usar, mas é gap, sabe? Um gap de gerações aí. Vamos levar algum tempo para voltar a ter referências, como você falou, que eu acho que essa é a palavra que vale para tudo, para toda a sociedade brasileira. Nós perdemos as referências. O Brasil não foi sempre essa desgraça que é hoje. E para ter esperança, você tem que lembrar que já foi melhor. Claro, claro. Em 2014, em entrevista, você disse o seguinte, abre aspas, o jornalismo brasileiro, de maneira geral, vem maltratando todos os temas de forma preguiçosa e burocrática. Falta ousadia para descobrir coisas novas e sobra burocracia, fecha aspas. Mudou alguma coisa? Olha, você vê como é que são as coisas. De lá para cá piorou por causa da pandemia, né? Por causa da pandemia. Porque antes você podia sair, fazer reportagem, viajar, o cara... antes da pandemia, mas as pessoas não iam. E não é só questão financeira, porque custa dinheiro, um investimento, uma viagem e tal, né? Nem é tanto, né? Porque eu gostava de viajar de carro mesmo, né? Eu cheguei aí daqui de São Paulo a Conceição do Araguaia, no sul do Pará, com o carro da Folha. Motorista, fotógrafo, fomos numa caravan até Conceição do Araguaia e fizemos uma série de reportagens sobre conflito de terras e tal. Então, falta essa iniciativa, eu acho, para os jornalistas hoje, né? Que a hora que acabar a pandemia, que todo mundo for vacinado, de ir à luta, de ir a campo, sabe? Hoje os bons jornalistas vão mais para o exterior fazer matéria, grandes reportagens, do que aqui no Brasil. É um negócio que eu não entendo. E uma coisa que é uma praga, que eu sempre combati nas redações, é o telefone, né? O cara pega o assunto, pega a pauta, em vez de ir para a rua, ele vai para o telefone. Vai para o celular. E com a internet ficou pior ainda, né? Sim. Bom, aí que ninguém mais vai para a rua. O cara sai da reunião de pauta. Eu via isso, por exemplo, quando a internet se massificou aí na revista Época, no começo dos anos 2000, tinha uma reunião de pauta que durava horas, discutindo os assuntos da semana. E quando saía da reunião, ia todo mundo já no Google, né, no computador ali, pesquisar e tal. Eu me lembro de um dia que quebrou o pau na Praça da República. O Mário Covas era o governador, saiu um conflito de polícia com professores, o governador no meio e tal. E todo mundo assistindo na televisão. Sabe? Em vez de ir lá, né, pegar um carro e ir lá para ver, eu falei para o editor de fotografia, você não mandou ninguém lá? Pô, como é que você vai fazer? Não, a foto a gente compra. É esse o negócio. Falta, sabe, uma palavra que eu acho que tem a ver com o jornalismo, com a cultura em geral, com a arte. Falta tesão. Sim. Sabe? É aquela coisa de você ir atrás de uma história que ninguém contou ainda, né? É convencer o chefe. É a única profissão que a gente tem que brigar para trabalhar. Você tem que convencer teu chefe que vale a pena te mandar de carro lá no fim do mundo, porque é lá que estão as boas histórias. Claro. Você falou que a gente atravessa o pior momento político aí, em função do atual governo. Da vida do país. Isso. E você esteve lá na época do governo Lula. E aí eu te pergunto, quais foram os maiores erros cometidos pelo PT, pelo governo Lula, e o que nos levou a ter hoje o atual presidente? Aqui você leva isso. Olha, rapaz, essa pergunta, né, não dá para resumir assim em pouco tempo. É a pergunta de $1 milhão, né? Houve para você ter uma ideia, eu trabalhei no governo em 2003 e 2004, né? Começo dos anos 2000, 2 primeiros anos de governo. Havia um clima de esperança no país, as coisas aconteceram. O Brasil virou o país da moda. Sabe? Você ia para o exterior, porra, todo mundo te recebia bem para caramba, porra, Brasil e tal. A economia crescendo, pleno emprego, aquele negócio todo.
E, de repente, as coisas começaram a desandar. Ninguém sabe exatamente qual é o ponto de inversão aí. Mas foi no governo Dilma, a economia começou a ratear, aí veio o golpe político. Eu acho que o principal defeito nosso no governo do PT foi que muita gente foi para o governo, né, e deixou de fazer o trabalho de base. O PT é um partido que nasceu das bases, é o único, né, das comunidades de base da igreja, dos sindicatos e tal. E virou também um partido de funcionário público, né, um partido eleitoral e tal. Quando o PT era um partido não só de eleição, mas de formação política, né, das pessoas. Isso aí foi interrompido. E teve gente que abusou também, porque o governo é uma coisa, rapaz. Eu só aguentei ficar 2 anos em Brasília. É um negócio que não faz bem para a saúde, sabe? Tirou o sono, né? Porra, rapaz, era crise atrás de crise. E ainda peguei uma época boa, né? Eu saí antes do mensalão, do petrolão e tal. Se eu tivesse lá, eu ia ficar doido. O jornalista, ele tem que ter, ou precisa ter, ou tem que se declarar ter um lado político, ou não, tem que ficar com aquela de que a neutralidade jornalística, ou a neutralidade jornalística, para resumir, é uma falsa certeza? Não existe. Sabe, a neutralidade jornalística absoluta não existe, porque nós somos seres humanos, né? Não robôs que você pode programar, né, no computador. Uma coisa é você ter as suas preferências de todo tipo, né? Time de futebol, religião. E a outra coisa é você separar o teu trabalho profissional de jornalista. Você tem que lidar com a verdade, você tem que buscar ser o mais fiel possível aos fatos, né? Não pode brigar com a notícia, não pode brigar com os fatos. Então, o fato de eu ser ligado ao PT nunca me atrapalhou na profissão, sabe? Até depois que eu voltei para o jornalismo, depois de 2 anos de governo, eu fazia críticas ao governo e ao partido, as pessoas falavam, pô, você brigou com os teus amigos? Eu falei, não briguei com ninguém, eu sou jornalista, pô. Eu tenho que contar o que está acontecendo. Senão você deixa de ter razão de existir. Sabe, a nossa razão de existir é contar o que está acontecendo. Você não pode ter limites. A participação política eu acho muito boa, eu incentivo os jovens, eu faço muita palestra para jovens e tal, a ter participação política, desde o movimento estudantil, nos partidos e tal. O que não pode é você sobrepor isso ao teu trabalho como jornalista. Não pode, por exemplo, agora um exemplo clássico, na Lava Jato, vários dos repórteres, os principais veículos brasileiros eram também assessores de imprensa da Lava Jato. Eles combinavam as matérias com o Moro, com o Dallagnol, com os procuradores e tal. Isso aqui não pode. Você não pode estar dos 2 lados do balcão ao mesmo tempo. Quando eu fui convidado para trabalhar nas campanhas presidenciais do Lula e depois no governo, a primeira coisa que eu fazia era sair do jornal, pedir as contas e trabalhar para o partido, para o candidato, né? Não pode misturar as coisas. Essa promiscuidade, sabe, de ficar dos 2 lados do balcão, é muito prejudicial para o jornalismo. Você agora na Lava Jato. Você é autor de vários livros, mais de 20 já? É por aí, porque tem livro que é só meu, né? Tem livro que eu fiz junto com outros, né? E aí dá bem mais de 20. Né? Então, mais de 20. Já, inclusive, 20, inclusive o teu trabalho jornalístico também já foi tema de um livro, né? Lugar de Repórter ainda é na rua do jornalismo, de Ricardo, de Mauro Júnior e Zé Roberto Ponte. Você já pensou na ABL? Não, pelo amor de Deus. Não. Por quê, Ricardo? Eu nunca pensei nisso. Não, porque eu não sou escritor, eu sou jornalista, sou repórter. É que, como jornalista, eu fiz alguns trabalhos maiores que não cabiam no jornal e acabaram virando livros, né? Mas eu não me considero escritor. Tem cara que faz cartão de visita, põe lá, jornalista e escritor, né? Eu sou repórter, né? E, por acaso, eu escrevi alguns livros também, né? E acho aquela BL um negócio chatíssimo, já cobri, já fiz matéria lá.
pelo amor de Deus, aquilo é fim de carreira. Mas assim, eu soube aí que recentemente pegaram aí uma coluna sua, um texto seu, Fred da Marca, da banda Pietá, e fez uma música titulada 520 anos depois. Seria o Ricardo Couto aí indo para a área da composição musical? Não, isso tudo acontece por acaso. Quando eu era mais moço, né, eu era muito tímido para namorar e tal, né, e eu gostava mais de escrever. Aí eu escrevia poesia. E tinha amigos meus que tocavam violão e faziam música com aquilo, né? A gente fazia várias, mas para nós mesmo, nunca ninguém gravou nada. Eu fazia muita poesia, hoje não tenho mais inspiração para poesia, né? Hoje eu escrevo geralmente sobre política, o que é muito chato, né? Quem escreve sobre política não tem mais ânimo nem saúde para escrever poesia. É jogo duro. Eu escrevo todo dia, viu, cara? De domingo a domingo eu escrevo a minha coluna. A notícia não tira férias, né? Nem folga, né? Mentira, porque a coluna virou como se fosse um jornal. O jornal não pode deixar de sair. Muito antigamente, quando eu comecei, tinha jornal que não saía aos domingos e tinha jornal que não saía às segundas-feiras. É. O jornalismo ele tropeça também em armadilhas. Quais são as armadilhas mais perigosas do jornalismo? É você ser precipitado, principalmente hoje com as redes sociais. As news, as notícias e as fake news, as notícias falsas, circulam com uma rapidez incrível. E separar uma da outra, o que é notícia mesmo e o que é fake, né? Porque nós vivemos num governo fake. Esse governo é feito de fake news. Aliás, foi eleito pelas fake news nas redes sociais, né? No gabinete do ódio, e governa pelas redes sociais. Ontem o presidente da República tirou o presidente da Petrobras pelo Twitter. Sabe? Então, o grande perigo é esse, é você se precipitar e botar uma coisa no ar que depois não se confirma. Né? Eu sempre dizia o seguinte, eu prefiro ser o último a dar uma notícia, mas dar a notícia melhor. Sabe? Eu não tenho esse negócio de correr para ser o primeiro. Né? Eu quero apurar direito, quero dar uma visão diferente num assunto que está aí para todo mundo. O colunista tem que buscar isso. Né? Na tua vida de repórter, tem alguém que você considera assim como um grande parceiro, seja um repórter fotográfico? Tem alguém? Tem sim. O repórter fotográfico que você falou é como a música sertaneja, a primeira voz, segunda voz, o repórter e o fotógrafo. Antigamente tinha as duplas, né? Eu dei a sorte de ter 3 duplas. Desculpa, é um maldito cigarro. Participar de 3 duplas fantásticas. Uma com o Gil Passarelli, que era o fotógrafo mais antigo da Folha, com mais de 50 anos, né? Jorge Araújo, baiano, Jorge Araújo. Que gente boa demais. Grande fotógrafo brasileiro. Pô, dei sorte, né? E o Birajara de Betimar, que já morreu cedo ele, que era um excepcional fotógrafo também, que foi o primeiro que foi comigo para a Serra Pelada, para o garimpo lá. Que nós quase morremos quando fomos para lá. Então, você... tem um outro fotógrafo, o Manuel Martins, que ele tem uma frase que é o seguinte, é o verso e o vurto. O verso é o cara que escreve, né? E o vurto é a imagem. Isso aí tem que casar. Né? E tive a sorte de conviver com jornalistas excepcionais. O maior deles foi o Clóvis Rossi, foi o primeiro chefe de reportagem na Folha. Depois trabalhamos juntos em outros lugares, no JB, na Folha. O Audálio Dantas, que você citou aí, que é um repórter fantástico, um dos grandes repórteres da revista O Cruzeiro. Né? Sim. Eu acho que esses dois... E hoje, da geração mais nova, você tem o Caco Barcelos, tem Eliane Brum, né, que está morando lá em Altamira. Você tem gente da geração que veio depois da minha muito boa, sabe? Eu entrevistei o
Zé Hamilton Ribeiro, pessoa sensacional. Você chegou a trabalhar com ele? Não, é engraçado isso. O Aldário e o Zé Hamilton eram meus grandes. O Zé Hamilton ainda é meu grande amigo, o Aldário também. Mas eu nunca trabalhei na mesma redação que eles. Com o Zé Hamilton, um pouco de tempo no Globo Rural. Eu tive uma passagem rápida lá de uns 6 meses no Globo Rural, que era uma turma muito legal. Ah, essa eu não sabia, essa informação. Não sabia dessa informação. Aí eu fui repórter de latinha, de microfone, né? Que nem o Zé Hamilton. Ele que insistiu muito também, que eu fui, ele e o Hamilton Pereira. Mas eu não me dei bem, eu não me sentia bem como repórter de TV. Eu não sou muito fotogênico, né? Então, porra, os caras tinham que refazer as gravações, porque eu não conseguia fazer um teaser. O teaser é a manchete da matéria, né, que você tem que chamar. Sim, sim. No rural, você estava no meio do mato. Tá? Eu achava aquilo meio estranho, como se estivesse falando sozinho, sabe? E o câmera, o Jorge dos Santos, ele falava, Couto, fica reto, você está torto, porra, assim não dá. Aí gravava de novo. Uma hora eu não aguentei. Você quer saber de uma coisa? Não é que eu estou torto, eu sou torto. Eu não consigo ficar direito. E acabei voltando para o jornal. Mas estava falando do Zé Hamilton, trabalhei um pouco de tempo com ele também, num jornal que nós fizemos um grupo lá na PUC, na Pontifícia Universidade Católica. Com o Aldário eu fiz algumas matérias para o Cruzeiro, mas nunca sentamos lado a lado numa redação, né? Mas eu aprendi muito com esses caras. E dei a sorte de trabalhar com o Samuel Weiner no semanário aqui em São Paulo, que no final da carreira dele, o Weiner tinha coluna na Folha também, e fazia um jornal semanal, que eu tinha uma coluna lá. Com o Alberto Dines, sabe? Com figuras fantásticas, sabe? E hoje essas figuras não fazem falta. Como é que surgiu a ideia do blog e o nome, Balaio do Coach? Olha, rapaz, eu estava... Você vê, a vida tem esses negócios que você não acredita. Quando eu fiz 60 anos, já faz tempo, né? Estou com 73, eu fui conhecer o único lugar do Brasil que eu não conhecia, que era Fernando de Noronha. Eu tinha essa ideia de... Você não conhece o Paiaiá ainda, tá, Coach? O Paiaiá não, mas a Bahia eu conheço bem. É o único lugar assim, daqui, eu ainda não tem o estado, o território, sei lá. Mas eu estava lá em Fernando de Noronha, que é no meio do mar lá, e me ligou o diretor do portal IG, Caio Túlio Costa, que tinha sido meu chefe na Folha, né? Você não quer vir para cá, fazer um blog aqui e tal? Aí eu falei, eu nunca fiz isso, esse negócio de internet. Ele falou, não, mas o salário é muito bom e não precisamos de um cara, porque deu um problema aqui com o Paulo Henrique Amorim, que tinha saído, e o Paulo Henrique saiu atirando lá, porque diziam que ele... Enfim, não é direito da história. Eu sei que precisavam colocar alguém no lugar do Paulo Henrique, aí queriam que fosse eu, e o salário era muito bom, né? Eu acabei pedindo uma coisa alta aí que eu não estava acostumado a ganhar. E aí comecei a fazer e fiquei fascinado, porque eu estava acostumado no jornal que você ficava, sei lá, uma semana fazendo uma matéria, aí de vez em quando alguém mandava uma carta para o jornal, ou alguém ligava para falar da matéria. Na internet não, é instantâneo, é imediato. Sim, sim. Você publica o negócio e aí entra um monte de comentário a favor, geralmente xingando, né? Eu acho incrível como é que as pessoas perdem tempo o dia inteiro. Como é que você lida com isso? É os tal de haters, né? Como é que você lida com isso? Com o quê? Como é que você lida com esses... É o que chamam de haters, né, na internet. Essas pessoas que vão lá para xingar. Como você lida com isso? No começo eu respondia para todos, né? Aí eu vi que era impossível. Começou a aumentar muito, chegavam 1.000, 2.000 comentários no mesmo dia, não tinha como. E eu leio os comentários, desde o começo eu tenho esse hábito, para saber o que as pessoas pensam. Quando você vê que o cara é bem intencionado e discorda de você, e às vezes tem razão, né? Você dá uma informação que não é correta. Democrático também. Porra, eu gosto de conversar com pessoas que pensam diferente.
Pô, quando o cara entra só para te xingar, te chamar de comunista, petista, amigo do Lula e tal, aí não tem conversa. Né? E tá cheio desses caras por aí. Aliás, eu estou desconfiado, deve ser mesmo, que o governo tem uma equipe, né, de haters, que você fala, que haters, que fica monitorando. O pessoal que é mais crítico ao governo fica monitorando e fica lá entrando para ficar xingando, entendeu? Como é que você vai fazer? Vários colegas meus já fecharam a área de comentários. Eu não, eu gosto daquilo. Né? Tem que se divertir um pouco. Então, e às vezes é divertido, mas às vezes eu dou risada, estou sozinho em casa, dou risada, né, com as coisas que vêm. Outra coisa, viu, cara, só completar um negócio que eu sinto muita falta é o humor. Sabe, o brasileiro está ficando muito mal-humorado. Pra você ter uma ideia, na época da ditadura, o jornal que fazia mais oposição ao governo era o Pasquim. Sim. Você lia aquilo com prazer, porque eles detonavam com tudo e tal, mas na boa, né? Não é editorial, às vezes uma charge, sim. Cálculo. Esse senso de humor, outro dia eu fiz uma entrevista com o Eduardo Marinho, que é o filósofo das ruas, que anda perambulando, ele fala muito bem e tudo. E ao final da live, aí eu falei, acabo de receber a informação que a gente acaba de ultrapassar a audiência do Jornal Nacional. É óbvio que todo mundo está vendo ali, é uma brincadeira. Depois o cara foi lá no YouTube e falou, eu gostei da entrevista, só achei uma idiotice falar que ganhou do Jornal Nacional. Eu falei, cadê o senso de humor das pessoas? Onde é que... Mas tá assim o negócio, sabe? Então, parece que é proibido dar risada, que quem dá risada é porque é inconsciente, né? Sabe? E a maior crítica mais mordaz, que tem mais efeito, é feita com humor. E eu acho que está faltando mais espaço para o humor em tudo, né? Principalmente na imprensa. Está faltando mais Zé Simão, né? No dia a dia das pessoas. Nós estamos ficando muito chatos. O brasileiro não era chato. Era um povo engraçado, divertido, né? Eu só achava que ainda tinha esse espírito bem brasileiro, da brasilidade, lá no Nordeste. Eu sempre gostei do Nordeste, eu sou aqui de São Paulo, nascido aqui, mas eu adoro aquilo lá, é um astral diferente. Sim, eu adoro o João Pessoa. João Pessoa, uma vez passei uns dias lá, daí de folga, porque geralmente eu só ia a trabalho para os lugares, né? Aí eu peguei uns dias de folga. Assim, sabe aqueles dias que você não tem nada para fazer? Não tem compromisso, não tem entrevista, não tem YouTube, não tem porra nenhuma. E eu ia para a praia todo dia, mas paulista gosta de praia, né? Ia no quiosque, no outro quiosque e tal, comer peixe frito, caranguejo. Para mim, a felicidade era aquilo, sabe? De bermuda, chinelo. E às vezes chegava mais tarde, no quiosque estava cheio, né? O cara olhava e falava assim, senta aqui com a gente. Sabe? O cara que você nunca viu na vida. Sim, né? sim. Ele ficava incomodado, você ficaria de pé esperando uma vaga. Porra, senta aqui com a gente. O que me chamou a atenção, isso aí é uma marca. Todo mundo é igual. Não tem o doutor, o senhor, o importante, todo mundo... E todo mundo dá risada. Exatamente. O carro da cara do outro. Né? Exatamente. E, do longo da sua experiência aí, Ricardo Couto ainda olha assim para a história e vê algo, um acontecimento que ele gostaria de ter passado no papel também, como autor da cobertura? Tem algo ainda? Não, tem algumas reportagens do Zé Hamilton Ribeiro, né, Dória, que eu gostaria de ter feito, como a Eliane Brum, que hoje, para mim, é excepcional repórter brasileiro. Preciso convidar ela para uma entrevista. Rapaz, convida ela. Não é fácil, não, porque ela mora lá na Amazônia, né? Sim, sim. Mas você vê, para mim, ela é a repórter de campo assim, mais fantástica no Brasil, e trabalha para um jornal espanhol. Ela é correspondente do El País da Espanha. Como é que pode? Antigamente, os melhores jornalistas estavam todos na revista Realidade, né? No Cruzeiro, nos jornais, na televisão.
Hoje, a correspondente do jornal É o País é a grande jornalista brasileira. Uma brasileira. E que mostra também que você pode fazer bom jornalismo em qualquer lugar. Ela está há 10 anos na Amazônia e está fazendo matérias fantásticas, né? Então, não tem um assunto que eu gostaria de ter feito, que eu não fiz ainda. Então, acho que fiz até demais já, né? Mas algumas matérias que eu li, falei, porra, isso aqui eu gostaria de ter assinado. Vai ter. Será que você vai ainda compor músicas ainda para... Essas coisas, cara, a gente não planeja, né? Eu já escrevi peça de teatro, né? Eu escrevi 2 peças de teatro, uma com o Luiz Sérgio Persson, que era um grande cineasta, meio século atrás aqui. Ele cismou de fazer uma peça musical comigo, né? E a gente estava terminando de fazer quando ele morreu num acidente, né? Luiz Sérgio Persson, grande Persson. Depois com o Flávio Rangel, comecei a fazer uma peça com ele, que ele era também colunista da Folha, eu era repórter, ele me chamou, vamos fazer um negócio junto aí. Eu tinha até nome já, Toma Lá da Cá. É o que tem aí hoje, né? O que temos aí. Ele morreu também. Aí eu fiquei cafifado, falei, porra, eu não vou mais escrever para teatro, não, porque os caras morrem. Sabe? Olha, você quer ver? Eu fiz a última entrevista com Patativa do Assaré. Patativa do Assaré. Grande Patativa. Gênio. A última entrevista com Gonzagão, Luiz Gonzaga. Aí, porra, você faz a última entrevista, então eu não vou dar entrevista para você, não, porque mata todo mundo. É um negócio. Então, as coisas acontecem, a gente não pode forçar a natureza, né? De repente, no caso do Persson, é um musical da época do Getúlio, chama Pegando Fogo. Ele me chamou por causa de uma matéria que eu escrevi sobre o Carnaval Paulista. Aí ele falou, porra, quero fazer alguma coisa com você. Eu preciso ficar reto, minha filha sempre me dá bronca. Ô, Ricardo, deixa eu te falar, gostaria de te agradecer por ter disponibilizado esse tempo, sinto-me honrado por esse bate-papo. Oh, rapaz, conversa boa. Gratidão mesmo, hein? Você é um bom perguntador. Muito obrigado. Você parece meu genro. Meu genro é também perguntador. Ele faz um negócio junto aí no YouTube, né? Aí ele pergunta e eu tento responder. Tá dando certo. Sensacional, muito bom. Eu preciso, assim que passar a pandemia, eu vou te entregar um brinde do programa, um chaveiro com o nome do Paiá. E vamos tomar uma cervejinha juntos. Vamos, faço questão, será uma honra. Vamos marcar sim. Valeu. Olha, muito obrigado aí. Um abraço para o povo do Paiaiá e para todo mundo que está ouvindo a gente. E vamos em frente, não podemos desistir, como diz o Eduardo Campos, né, que o governador de Pernambuco, o dia antes de morrer, ele falou: não podemos desistir do Brasil. No dia seguinte, o avião dele caiu. Exatamente. Mas não podemos desistir, não. Nunca. Obrigado, Ricardo. Um grande abraço. Até a próxima, viu? Tchau. Obrigado a todos, gente. Até uma próxima.